Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje é dia 28 de setembro de 2021, estamos aí quase encerrando mais um mês e, como de costume, na nossa aula de quarta-feira, aproveitem aqui com esse vídeo explicar o nosso conteúdo de matemática, geografia e história. Para não ficar muito longo, a gente já vai começar nosso conteúdo, então só relembrando, durante esse vídeo, sempre que você precisar pausar para pegar a explicação e depois realizar o exercício, fique à vontade, não tem problema. Depois também, se restar alguma dúvida após o vídeo, vocês vão ter o nosso encontro no Google Meet para tirar essas dúvidas. Então, anotem e a gente conversa depois. Ou se você não puder entrar no Google Meet, só mandar uma mensagem para a professora no nosso horário de atendimento, que assim que possível a gente vai conversando para tentar resolver, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Hoje nosso conteúdo de matemática, ele vai falar um pouquinho sobre as medidas de massa. Então, na página 136 do livro, a gente vai observar um pouquinho em relação ao peso de alguns personagens que a gente tem ali das situações problemas, e depois a gente vai elaborar situações problemas envolvendo as operações matemáticas e também as unidades de medidas de massa, certo? Então vamos começar. Então, na página 136, de olho na balança. Na turma da professora Isabel, as crianças também estão de olho na balança. Depois de uma palestra com uma nutricionista, elas decidiram controlar o peso e ter maior atenção sobre os alimentos que vão ingerir. Número 1. Resolva as situações a seguir. Então, aqui vai começar várias situações problemas envolvendo a unidade de medida de massa, ou seja, de peso, e vocês terão que resolver fazendo as contas e aí anotando os resultados aqui. Se você precisar colocar alguma conta no caderno, é só seguir as mesmas instruções, coloca qual é a página e o exercício que você está resolvendo e depois registra no livro também a resposta, ok? Então, letra A. Luiz pesava 54,9 quilos. Em um mês, perdeu 2,5 quilos. Quanto Luiz pesa agora? Então, ali indica qual que era o quanto ele estava pesando. Depois de um mês que ele perdeu certa quantidade, o quanto que ele vai estar pesando agora? Vocês vão realizar a conta e dizer, respondendo essa pergunta, certo? Letra B. Jorge percebeu que nos primeiros 15 dias do mês estava pesando 1,5 quilos, ou 1,5 kg, a mais do que da última vez que se pesou. Quando chegou no final do mês, ele verificou que havia engordado 1,8 quilos durante o mês inteiro. Qual foi o aumento de peso do Jorge nesse mês? É possível dizer qual o peso do Jorge no final desse mês? Então, aqui são várias partes. Então, primeiro, vamos entender o que aconteceu. O Jorge percebeu que nos primeiros 15 dias do mês, vamos considerar aí que esse mês tenha 30 dias. Então, os primeiros 15 dias, ele estava pesando 1,5 kg a mais do que da última vez que ele já tinha se pesado. Então, do peso que ele estava, depois de 15 dias desse mês, ele estava pesando 1,5 a mais. Depois, quando chegou lá ao final do mês, depois que passou mais 15 dias, ele viu que ele havia engordado 1,8 quilos. Então, ele não engordou só 1,5, ele engordou 1,8 durante esse mês inteiro. Então, qual foi o aumento de peso do Jorge nesse mês? Então, vocês vão calcular aí quanto que foi o aumento do peso dele e se é possível dizer qual era o peso dele no final desse mês. Então, vocês vão calcular, ver qual que foi o peso que ele chegou ali no final desse mês, certo? Vão por partes, vão resolvendo uma pergunta de cada vez e aí no final você adiciona a resposta, ok? Agora, para o próximo exercício. Letra C. Edu tem 63,5 quilos e Maria tem 49,9 quilos. A gente pode ler também, lembrando, quando a gente tem um número assim, eu posso ler dessa forma ou eu posso ler 49 quilos e 900 gramas. Então,
quanto ele pesa a mais do que ela. Então, vocês têm o dado em relação ao peso do Edu e em relação ao peso da Maria. E vocês vão fazer a conta para dizer o quanto que ele pesa a mais do que ela. Tranquilo esse, né? Na letra D, Marta quer pesar seu cachorrinho. Como ele não fica quieto na balança, ela teve uma ideia. Subiu na balança carregando o cachorro. E o peso indicado foi de 48 quilos. Depois, subiu sozinha e seu peso foi de 43 quilos e 500 gramas. Quanto pesa o cachorro? Então, ela fez ali, né, na primeira pesagem, ela subiu junto com o cachorro e ela viu que os dois juntos pesavam 48 quilos. Depois ela subiu sozinha e viu que pesava 43,5. Então, quanto que pesa somente o cachorro? Vocês vão fazer uma conta para calcular o quanto que pesa apenas o cachorro, ok? E aí, para finalizar a página de matemática, a página 136, vocês vão ter que elaborar os problemas. Até aqui a gente estava vendo os problemas já prontos, vocês tinham que resolver. Agora é a vez de vocês. Vocês vão elaborar uma situação-problema em que tenha esses números envolvidos. Então, na letra A, você vai pensar, vai criar uma situação-problema em que você tenha que somar 36 quilos mais 28 quilos mais 40 quilos. Aí você vai montar a situação-problema. Não esqueça, né, de colocar ali a pergunta no final dessa situação-problema para resolver. A mesma coisa na letra B. Você vai ter que inventar uma situação-problema, escrever o problema, em que a situação fale de você ter 6 quilos, depois foi adicionados mais 2 quilos e depois subtraído, né, retirado ali 500 gramas. Então, é livre, você pode montar qualquer problema utilizando esses dados e aí você escreve aqui qual foi a pergunta, qual foi a situação-problema, ok? Matemática a gente fica aqui hoje, a gente encerra nessa página. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, só conversar com a Pro, ok? Vamos para a próxima matéria? Bom, agora então em relação à disciplina de História. Hoje em História a gente vai dar continuidade a falar das tradições orais e de memória que a gente já vinha falando na nossa última aula. Então a gente tinha visto qual era a importância da gente manter uma tradição oral, qual a importância de ter uma memória individual e coletiva. Memória individual é aquela, né, que eu crio de forma individual, então minha, que são as memórias no qual eu vivi, do que eu observei durante a minha vida. Já a memória coletiva, aquela que pertence a um grupo, seja ele uma família, uma comunidade, um estado, país, né? Então, a gente tem essas diferenças e a importância da tradição oral, né, que é passada de geração em geração nas diversas áreas, né? Na área da gastronomia, que a gente viu que muitos dos nossos pratos típicos foram passados aí de geração em geração através da tradição oral, histórias, né, sobre como foi a construção dos nosso povo, da nossa região. Então, tudo isso se manteve graças às tradições orais e à memória. A gente viu também as formas de registro, né, da memória, que antes a gente tinha os quadros, depois foi evoluindo e a gente teve as primeiras fotos em preto e branco, depois foi sendo colorida, hoje a gente já tem os meios digitais, as redes sociais para guardar as fotos. Então, a gente fez todo esse trajeto. Hoje, na página 182 a 184, a gente vai falar um pouco ainda sobre essas tradições orais de memória, mas em específico falando da comunidade quilombola, como a gente vai ver aqui. Então, a preservação das tradições e das memórias de um grupo social nem sempre é uma tarefa fácil. Existem grupos que precisam lutar muito para ter seus direitos reconhecidos pela sociedade e pelo Estado. Um exemplo disso são as populações quilombolas. As populações quilombolas são, em sua maioria, descendentes dos antigos moradores dos quilombos. Entre os séculos XV e XIX, o termo quilombo era usado para nomear os povoamentos formados pelos escravizados que conseguiam fugir de seus senhores. Os quilombolas eram as pessoas que viviam nesses povoamentos. As populações das comunidades remanescentes, ou seja, o que resta, né, o que ainda permaneceu,
de quilombo lutam pelo direito de permanecer nas terras em que seus antepassados viveram e pela preservação das suas tradições nesses locais. Veja algumas tradições centenárias que as populações quilombolas mantêm vivas. Então, antes da gente ir para o próximo slide aqui, que vocês têm as imagens no livro, um pouquinho, né, dessa tradição centenária que vive até hoje, só falando, né, do que a gente acabou de ler aqui. Então, a gente sabe que as tradições, essas memórias, é uma coisa difícil de se manter. Então, se você não tem algo que preserve essas memórias, essas tradições de ser contadas de geração após geração, essa tradição, essa memória se perde. E isso, para alguns grupos, é ainda mais difícil, como é o caso, né, das populações quilombolas, que durante ali muito tempo, vocês viram que do século XVI ao século XIX, foi um tempo em que os escravizados, né, que conseguiam escapar, conseguiam fugir dos seus senhores, iam morar nesses quilombos, foi um tempo que foi construído ali a cultura deles, né, foi retomada a cultura que eles haviam sido roubados. E toda essa cultura a gente luta, né, as organizações atualmente, as populações quilombolas lutam para manter, né, para conseguir ainda viver nas mesmas terras em que os seus antepassados viviam e preservar todas essas tradições. E a gente vai ver algumas delas, né? Então, uma delas é a questão com o artesanato. Então, aqui na primeira imagem, a gente tem um artesão quilombola que mostra um cesto de palha que ele confeccionou ali para vender nos mercados e nas feiras locais, lá em Ubatuba, aqui em São Paulo. Essa é uma fotografia de 2014. Então, essa é uma atividade muito comum dentro das comunidades quilombolas. Então, a confecção de cestos, né, ou outros tipos de instrumentos aí com a palha. Outra tradição aí que é do grupo, né, da comunidade quilombola é o prato, né, a alimentação ali, que é o beiju. Então, a cozinheira ali, ela está preparando o beiju no quilombo da Maria Romana, que fica localizado lá em Cabo Frio, esse já no Rio de Janeiro. Então, essa aí é um alimento típico da cultura da comunidade quilombola. Outro exemplo que a gente tem, esse agora já de Pernambuco, é a apresentação de Congo, do Quilombo Sapé, esse em Minas Gerais, alguns também ali na região também de Pernambuco, como é o caso do Ponto de Cultura, do Engenho do Poço Comprido, localizado na Vicência, na região da Mata Norte, lá em Pernambuco. Então, aí esse é um estilo, um tipo de dança que é característico ali dessa comunidade quilombola, e aí às vezes é feita essas apresentações aí com o intuito de preservar e também se tornar visível essa cultura para aqueles que ainda não tiveram contato, né, não tiveram essa oportunidade de conhecer. Então, sabendo de tudo isso que a gente falou um pouquinho agora, o que a gente vai fazer na aula de hoje de História? Vocês vão fazer uma pesquisa. E essa pesquisa ela pode estar sendo feita no próprio livro de vocês, né, no que a gente está utilizando, outros livros caso você tenha, em revistas e em sites, né, que a gente encontra aí na internet, trazendo algumas informações. E então, o que vocês vão ter que conter nessa pesquisa? Essa pesquisa ela vai ser feita no próprio livro, tá? O registro dela vai ser logo aqui na questão 8. Então, durante a pesquisa, vocês podem fazer anotações no caderno. Vocês podem utilizar aí o caderno para isso, para ir anotando o que vocês acharem importante em relação aos tópicos que eu vou falar aqui. Então, na pesquisa, vocês vão precisar se atentar a colocar informações sobre quais são as comunidades quilombolas brasileiras. Então, vocês podem dizer aí o nome de algumas das mais conhecidas. Em que estados brasileiros se encontra maior número de comunidades quilombolas? Então, vocês podem pesquisar, ver qual é o estado brasileiro que mais tem aí as comunidades quilombolas, tem a maior número de habitantes dessas comunidades. Depois, vocês vão pesquisar quais são as tradições, né, mais comuns aí nas comunidades quilombolas. A gente sabe que tem várias e que cada comunidade ali tem
também a sua cultura, suas tradições específicas, mas vocês vão procurar aquelas assim que são, né, mais comum em todas as comunidades. E também um pouquinho sobre como é a organização, como é a escola dessas comunidades quilombolas. Então, como que elas funcionam? Ela é igual à nossa escola? Ela tem alguma coisa diferente? As turmas elas são divididas da mesma forma que a nossa? Então, com essa pesquisa, vocês vão conseguir encontrar informações sobre isso. E depois que você tiver feito essa pesquisa, tiver anotado os principais pontos, que você fala assim, agora eu estou pronto para escrever meu texto, na número 8, você vai escrever um resumo sobre essas informações que você encontrou. Então, vocês vão utilizar esse espaço para isso, beleza? E aí, para encerrar, a gente tem aqui na página 184 um saiba mais, né? Aqui uma parte de curiosidade para vocês. A gente não tem um exercício, então aqui é a questão de vocês realizarem a leitura, que traz informações também que pode ajudar vocês na própria realização da pesquisa. Então, para preencher essa lacuna de conhecimento sobre o modo de vida dos quilombolas no passado, é preciso estimular os estudos sobre essas comunidades e preservar a memória desses locais. Em 2007, o governo brasileiro criou o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, na região onde surgiu o quilombo no passado. O local, na Serra da Barriga, no estado de Alagoas, recria o ambiente do quilombo e preserva a memória da luta das populações quilombolas. As construções do Parque Memorial Quilombo dos Palmares não são antigas, elas foram recriadas com base em estudos e pesquisas. Ainda assim, elas podem nos ajudar a refletir sobre o modo de vida nos quilombos. Visite o site do Parque Memorial Quilombo dos Palmares para pesquisar mais sobre o modo de vida dos quilombolas e sobre as atividades e os hábitos alimentares deles. Então, aqui do lado tem o site, né, que leva lá para o Parque Memorial do Quilombo dos Palmares, em que vocês podem acessar e aí tá vendo um pouquinho mais, pode ajudar na pesquisa de vocês. Que fala sobre a cultura deles, sobre os hábitos dessas comunidades quilombolas. E aí embaixo, né, tem uma foto da réplica das ocas indígenas que tem lá no Parque do Memorial Quilombo dos Palmares, que foi feito depois, como diz no texto. Não é a construção daquela época, foi recriada a partir das informações. Então, aí é só uma representação de como eles acreditam aí que tenha sido o período da época do Quilombo dos Palmares. E aí, esses conhecimentos foram muito importantes, né? O conhecimento que foi passado dos indígenas para os quilombos foram muito importantes para o período de sobrevivência deles nesses locais, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida durante a pesquisa de vocês, se vocês não conseguirem encontrar alguma informação, vocês podem pedir ajuda para a Pro, né? Eu vou aí orientando vocês durante essa pesquisa, mas é uma atividade tranquila de fazer. Você tendo atenção e fazendo a leitura dos textos, das pesquisas que vocês vão realizar, vocês conseguem montar a atividade de hoje, que é somente fazer essa pesquisa e escrever lá o resumo, ok? Vamos para a nossa última disciplina de hoje? Então, para encerrar nossa última disciplina hoje de Geografia, a gente vai falar um pouquinho sobre o território brasileiro e como foi sua construção baseada nas atividades econômicas. A gente viu até agora, né, como que aconteceu a construção, né, de cada período da história, a formação dos territórios brasileiros, e agora a gente vai ver um pouquinho em relação às atividades econômicas, o que moveu aí, né, foi um dos motivos que fez acontecer as migrações dentro do território brasileiro e, né, futuramente também em relação à imigração. Então, hoje a gente vai falar sobre, em relação ao passado, qual foi essa construção, quais foram as principais atividades econômicas que ajudou aí a fazer crescer o território brasileiro e o que isso influenciou nas migrações entre os estados aqui do Brasil. Então, vamos lá. Para começar, a gente tem aqui um texto apresentando
o que né, são as atividades econômicas dentro do nosso território, que diz assim: a distribuição da população no território brasileiro é resultado das características do processo de povoamento nos diferentes períodos de sua história. Desde o período colonial, as pessoas se deslocam de uma região para outra do país em busca de melhores condições de vida e atraídas por novas atividades econômicas. Observe os mapas para entender melhor como se deu a ocupação do território brasileiro. Então, a gente já tinha estudado, a gente já tinha comentado que um dos principais motivos aí que leva as pessoas a deixar a região em que mora para ir viver em outra, né, é em relação à busca de melhores condições de vida. E aí, normalmente, isso está ligado a uma nova atividade econômica que esteja sendo desenvolvida nessa determinada região. O que foi exatamente o que aconteceu aqui no Brasil. E a gente vai ver, né, cada período que isso aconteceu e quais foram essas atividades. Então, aqui, durante o Brasil, durante os séculos 16 e 17. Então, o período foi aí a principal atividade econômica foi a cana-de-açúcar. Durante os séculos 16 e 17, o litoral do Nordeste e do Sudeste foi ocupado pelos portugueses, que introduziram o cultivo de cana-de-açúcar. Então, se vocês olharem aí no mapa, tem uma região que está pintada aí de verde, e essa região significa ali as áreas de cultivo da cana-de-açúcar. Então, ali quase em todo o litoral brasileiro, né, aconteceu essa questão da ocupação dos portugueses que introduziu o cultivo da cana-de-açúcar. Então, ali na região Nordeste e Sudeste foi a região em que essa principal atividade econômica durante esse período do século XVI e XVII se desenvolveu. Seguindo aí para o próximo período, a gente teve a atividade econômica de mineração durante o século XVIII, que são aí as principais atividades desenvolvidas nessas regiões que estão pintadas de amarelo. Então, ali as áreas de ocorrência. Então, aonde aconteceu a mineração? Então, na primeira metade do século XVII... Então, na primeira metade do século XVIII, com a descoberta do ouro, pessoas vindas de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Nordeste e de Portugal povoaram a região das Minas, localizada entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Então, esse foi um período em que a mineração era a principal atividade econômica. Então, pessoas de todas as regiões do Brasil iam para esses lugares, né, para essas áreas que ocorria a mineração. Então, que ficava ali principalmente localizada entre o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil. E essa foi aí a principal atividade econômica durante o século XVIII. As pessoas deixavam ali suas regiões natais e aí iam em busca aí de uma condição melhor de vida nessas minas, em busca, né, da mineração de ouro, principalmente. Em seguida, a gente tem o período aí do século XIX, em que a principal atividade econômica foi o café, que a gente tem ali destacado na área vermelha, aonde foi aí a maior incidência, o maior número de cultivo do café. Então, no século XIX, o desenvolvimento do cultivo de café no Sudeste atraiu pessoas de outras regiões do país e imigrantes, sobretudo europeus, para a região. Então, esse foi um período em que a imigração também aconteceu muito forte. Então, além da migração que a gente já viu, que é aquilo que ocorre dentro do próprio país, né? Quando a gente sai de uma região e vai para outra dentro do próprio país, é a migração, aconteceu também a imigração. Então, pessoas de outros países vieram para cá, principalmente os europeus nesse período. E aí foi quando aconteceu aí o desenvolvimento do cultivo do café, certo? E aí, o próximo século, né, durante o século XX e atualmente no século XXI, a principal atividade econômica desenvolvida na região, né, no território brasileiro, foi as indústrias.
Então, durante o século 20 e 21, com o crescimento das indústrias, muitos imigrantes e pessoas de diferentes regiões do país se deslocaram para o Sudeste. Então, lembra que a gente tinha comentado, né, na nossa aula que muitas pessoas, até pessoas que vocês conheciam aí no seu dia a dia, deixaram a região onde moravam, então no norte, no nordeste do país, e veio para o Sudeste, principalmente para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Então, esse foi um período marcado aí bastante por essa questão da migração dentro do país e da imigração de pessoas de outras regiões que vinham para cá, para São Paulo, que vêm até hoje em busca aí de melhores condições. E aí no mapa a gente tem ali, num roxo mais escuro, a maior concentração de indústria na região. Então, vocês podem ver ali que pega São Paulo, Rio de Janeiro, ali uma parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Então, ali a região sudeste, que é ali o principal polo de crescimento das indústrias. E a gente também tem outras regiões ali que concentram a indústria, mas de forma bem menor. Então, um pouco ali espalhado na região do Nordeste, no Sul também, e bem pouco ali no Norte, né? Então, aqui foi, durante todo esse período da história, a gente teve essas diferentes atividades econômicas como as principais no nosso território. E o que vocês vão estar fazendo agora? Vocês vão analisar esses mapas e vocês vão passar isso para a linha do tempo. Então, vocês vão colocar aqui, assinalar, né, na linha do tempo, as principais atividades econômicas que foram realizadas no Brasil durante o século 16 até o século 21, até o início do século que a gente se encontra hoje. E você vai mencionar essas atividades econômicas aqui. Então, tá vendo onde tem essas setas, né, aqui, indicando? Vocês vão colocar no de vocês e vão dizer qual foi a atividade econômica realizada naquele período. Então, qual foi a principal atividade econômica no século XVI, XVII, XVIII e assim por diante. É só colocar qual foi a atividade, tá? Não precisa, né, descrever nada, apenas qual foi a atividade, ok? Depois, embaixo tem um quadro, mas vocês não vão estar realizando esse quadro, que ali é uma parte de pesquisa do estudante. Essa a gente não vai estar realizando nesse momento, ok? Quando vocês encerrarem aqui a linha do tempo, a gente vai seguir para a próxima página, para a página 68, que vai falar justamente das migrações do território brasileiro. Então, aqui vai frisar, né, aí a questão do que é ser um migrante e o que é a migração. Então, chamamos de migração o deslocamento da população de uma região para outra dentro de um mesmo país, ou de um país para o outro. A pessoa que migra recebe o nome de migrante. E aí tem alguns destaques para a gente fazer. Os deslocamentos de pessoas dentro de um país recebem o nome de migração interna. Então, quando acontece essa movimentação, né, que sai de uma região para outra dentro do mesmo país, a gente chama de migração interna. Quando a gente tem uma deslocação de pessoas de um país para o outro, então a pessoa sai de um país e vai para o outro, a gente chama de migração internacional. Então, está aí sendo entre países diferentes. Já em relação à saída dessas pessoas que saem desse país e vão para uma outra, essa região para uma outra região, a gente denomina como emigração. Então, as pessoas que saem de um país, quando ela sai do país que é o país de origem dela, nesse país de origem ela se torna um emigrante, né? Então, quando ela sai do país, o país em que ela mora, que ela viveu, né, ali, ela se torna um emigrante dentro desse seu próprio país. E quando ela chega, né, no país que ela está indo, né, morar, construir sua nova vida, nesse novo país, ela vai se chamar de imigrante, que vem da entrada de pessoas em outro país ou região, que aí a gente chama de imigração. Então, tem essa diferença. Emigração é o nome que a gente dá ali para as pessoas que saíram do seu país, da sua região, e foi para outro, né, que aí são os emigrantes. E imigração é a chegada. Então, as pessoas que estão entrando no país, que se chamam ali os imigrantes.
Então, por exemplo, uma pessoa africana, né, que veio morar no Brasil, ela se torna, então, um emigrante na África. Então, no continente dela, né, que ela saiu ali da África, na África ela passa a ser emigrante, enquanto que no Brasil, que foi onde ela chegou, a entrada dela nesse país, ela se torna imigrante. Então, a gente tem essa diferença. Um exemplo ainda mais próximo, né, vamos trazer aqui. Se a professora, né, se eu hoje moro aqui no Brasil, sou brasileira, eu decido ir morar na Argentina. Quando eu saio do Brasil, quando eu deixo o meu país, no Brasil eu vou ser considerada uma emigrante, né? Eu fiz a minha emigração, eu saí do meu país. Quando eu chegar lá na Argentina eu não vou ser emigrante, eu vou ser imigrante, né? Eu cheguei lá. Então a gente tem essa diferença, não esqueçam, é muito importante. E aí vocês vão ver que nos mapas a seguir vai indicar um pouquinho sobre essa questão desse movimento de migrações dentro do Brasil. Então tem ali. Nos mapas a seguir, as setas indicam o deslocamento das pessoas de um lugar a outro no país. Quanto mais grossa é a seta, maior é o número de pessoas que saíram da região. Observe. Então a gente tem aqui um mapa da migração nos anos de 1950 a 1970 e depois, né, um segundo mapa também da migração de 1970 a 1990. E ali as setas indicando, né, da onde a pessoa saiu, da região que ela saiu, para qual ela foi. Então, e como era esse fluxo. No primeiro mapa, a gente pode observar que teve um grande fluxo, né, um grande número de pessoas, né, que deixaram ali da região Nordeste, vindo para a região Sudeste. Já no segundo, está um pouco mais distribuído. A gente ainda tem um grande número, né, um grande fluxo ali das pessoas vindo para o Sudeste, mas de forma bem mais moderada. E aí vocês vão analisar com calma esses mapas para responder a questão 1 e a 2. A primeira que pergunta, né, quais são as duas regiões de onde mais saíram migrantes no ano de 1950 a 1970 e depois de 1970 a 1990. Então, vocês vão olhar no mapa, analisar e responder. E depois, vocês vão dizer que estado recebeu mais migrantes nesses dois períodos. Então, de todos os estados ali que foi recebendo migrantes, né, ali durante todo esse período, qual foi aquele que mais recebeu? Aí vocês vão dizer aí nessa questão número 2, certo? Com isso, a gente encerra a nossa aula hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao tema, eu sei que essa parte de geografia pode ficar um pouco confuso em relação do que é imigrante, do que é emigrante, o que é migração interna e internacional. Então, se vocês ficarem com alguma dúvida, anote que a gente vai conversar sobre isso na nossa aula, né? No nosso encontro no Meet. Ok? Então, para a gente encerrar, leiam o material, tentem realizar aí os exercícios com calma, não tenham pressa, vocês têm aí a manhã toda até a nossa aula para vocês irem realizando os exercícios e anotem suas dúvidas para a gente conversar depois, tá bom? Então é isso, boa atividade para vocês, qualquer coisa só chamar a Pro, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula.